Fala pessoal, meu nome é Ângelo Fried e esse é mais um PRP, o Pergunta, Resposta e Princípio, onde aprendemos qual foi a pergunta de Joseph, qual foi a resposta do Senhor e como podemos aplicar isso na nossa vida. Hoje vamos saber como nós podemos aplicar para a nossa vida Doutrina e Convênios 1. A gente começa aqui logo no versículo 1. A gente sabe quando o Senhor repete 3 vezes, ou nas escrituras se repete a mesma palavra 3 vezes, está dando ênfase, uma ênfase muito forte naquele princípio. E ele diz, no versículo 1, escutai. Essa é a primeira palavra de Doutrina e Convênios. Falando o quê? Na nossa mente, no nosso coração, que a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Ele fala, escutai, escutai, escutai. Então, para a gente estudar todas essas sessões de Doutrina e Convênios, que a gente possa escutar a voz do Senhor, estar em sintonia com Ele e aprender como Deus se comunica conosco, porque Ele vai falar, Ele sempre está falando, nós só precisamos escutar. Por isso que Ele disse que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E o interessante é que essa palavra escutar, a raiz dela não é somente, legal, estou ouvindo, como escutar uma música, mas escutar significa você ouvir com a intenção de obedecer e então fazer aquilo. Então, quando a gente estiver estudando Doutrina e Convênios, que a gente possa escutar, obedecer, ou seja, colocar em prática. Por isso que esse vídeo serve. Vamos lá, mais coisas que podemos comentar lá no versículo 19 e no 23, que ele fala, as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não aconselhe seu próximo, nem confie no braço da carne, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples, aos confins da terra e perante reis e governantes. Não se enganem. Talvez vocês pensem, nossa, eu sou fraco, não tenho tantos talentos, não tenho habilidades, talvez tenha dificuldade na fala, mas o Senhor falou, as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas. E ele repete que a plenitude do evangelho seria proclamada pelos fracos. E até diz perante reis e governantes, como tem acontecido. Essa promessa tem se cumprido e vai se cumprir mais plenamente se você abrir a boca e compartilhar o evangelho. Não pensando nas suas dificuldades, mas pensando que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. E Ele deu características, personalidades e talentos únicos para você. E Ele quer que você seja você ao compartilhar o evangelho. Ao compartilhar o evangelho, nós fazemos a coisa que diz aqui no versículo 30, que diz que vamos tirá-la da obscuridade e das trevas, a única igreja verdadeira na face da terra. A igreja está na terra, o reino de Deus foi reestabelecido, mas muitas pessoas não conhecem. A igreja continua afastada em trevas e essas pessoas ainda continuam em apostasia. Por quê? Porque elas não conhecem a verdade. Imagine a sua vida sem todas as bênçãos do evangelho, sem os sacramentos, sem seus amigos da igreja, sem bênção patriarcal, sem os acampamentos, sem bênçãos de saúde. Seria muito triste. E é assim que essas pessoas vivem. Então a gente precisa tirar a igreja da obscuridade, pregar o evangelho e fazer com que essas pessoas vivam na luz. E por último, lá no final do capítulo diz, o que o Senhor disse está dito, e não me desculpo. Ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. A gente acha que com os avanços tecnológicos do mundo, a igreja vai mudar sua doutrina? Não vai. O que muda são alguns procedimentos, adaptações, mas a doutrina e os mandamentos de Deus não mudam. Então não importa o que aconteça, mesmo se o céu acabar, se a terra for destruída, Deus continua sendo Deus. Os mandamentos são válidos. Então não espere que, não, esse meu pecado, um dia a igreja vai mudar, o Senhor... Não importa, passem os céus e a terra, a palavra de Deus não passará. Isso é maravilhoso, porque não somente nessa parte de doutrina e mandamentos, mas a gente pode ter segurança na nossa alma que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não importa o que aconteça, se Deus prometeu alguma coisa para nós, Ele vai cumprir, se nós fizermos a nossa parte. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.